Bom, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui à frente. Em primeiro lugar, também agradecer a Deus e às irmãs de Santa Rita que fizeram esse convite. Um privilégio, porque todas, poderiam estar aqui no meu lugar. E hoje Deus vai falar através de mim para todas nós. Bem, irmãs, como estamos aqui numa reunião de mulheres, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu gostaria de deixar uma pergunta que a Marcela está colocando ali. Mulher, por que não entras na arca? Vou deixar essa pergunta para cada uma de nós. Conforme nós formos meditando, vocês vão estar entendendo essa pergunta, certo? E eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Nós vamos estar meditando no 6, no 7, no 8, certo? Todas nós sabemos que a mulher tem um papel muito significante dentro do lar. E muitas esposas não têm desempenhado bem este papel com sabedoria. E isso é um dos pontos que resultam muito em separações, resultam muito em conflitos dentro do lar, né? Nós vemos várias mulheres na Bíblia que se destacaram pelos seus atos, pelo seu heroísmo, pela sua sabedoria, autoridade, pela sua bravura. Temos o exemplo de Débora, né? Que foi uma profetisa e juíza de Israel. E nós, quando lemos essas histórias, a gente fica com uma certa inveja de cada uma delas, de como elas foram vitoriosas. Só que para elas serem bem-sucedidas como elas foram, elas tiveram o quê? Que ser obedientes à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus, certo? E tiveram que ser o quê? Vasos escolhidos por Deus. Tiveram que ser moldadas, não uma vez, mas várias vezes durante a vida delas, certo? Hoje eu gostaria de falar, resumindo, de uma mulher. Nós vamos acompanhar aqui no capítulo 6 de Gênesis, que é a esposa do nosso amado Noé. Essa mulher, ela nos faz lembrar de algumas virtudes que nós cobramos a cada dia de nossos maridos, mas muitas vezes nós cobramos e não colocamos em prática essas virtudes. Então eu gostaria de falar de cada uma delas, para a gente estar meditando no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas cobranças, e ver se a gente consegue aprender, né, alguma coisa da virtude que essa esposa teve, a esposa de Noé, para as nossas vidas, certo? A primeira que eu gostaria de falar é a confiança. Está em Gênesis 6, versículo 18. O que acontece aqui? Aqui Deus faz um pacto, vamos acompanhar, com Noé, e ordena-lhe que faça uma arca de maneira que caiba a sua família e um casal de animal, réptil e ave, certo? Pois aqui o homem se havia corrompido e Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra, e tudo que estivesse fora da arca seria consumido pelas águas. Então vejamos que Deus aqui falou com quem? Com Noé, não foi? E não com a sua esposa. O que eu observo aqui é que a sua mulher, ainda que não escutou o diálogo, né, entre Deus e Noé, o que ela fez? Ela deu um voto de confiança.
ao esposo. Foi isso? Mesmo sem nunca ter ouvido falar que tinha chovido ou visto, né? Simplesmente visto, ela fez o quê? Ela deu um crédito, ela deu um voto de confiança ao esposo. Essa credibilidade de sua esposa incentivou ainda mais para continuar avante, a realizar o plano de Deus. Essa confiança. Por outro lado, nós temos a história de uma mulher também que Deus tinha uma promessa, que ainda que para o homem era absurda, a Sara, né, esposa de Abraão, homem escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Aqui o que acontece? Ao oposto da esposa de Noé, ela não creu na promessa de Deus. E faz o quê? Dá a tua serva egípcia para que seu esposo tivesse filhos com ela. Não foi isso que aconteceu? Como Sara não creu que Deus havia falado com seu esposo, o Senhor ainda envia 3 anjos para falar-lhe diretamente. Sara hospedou em casa, cozeu para eles, escutou a promessa que iria conceber um filho e mesmo assim ela riu-se do fato ocorrido. Devido a essa desobediência, nós podemos assistir pelos meios de comunicação, que até hoje tem tamanho ódio que há, né, entre o povo árabe e os judeus, por causa do quê? Da desobediência de uma mulher. Verdade? Olha o perigo que é. Noé tinha como esposa uma mulher que confiou em suas palavras e atos. Não precisou Deus falar com ela ou enviar um mensageiro, como fez com Sara. Ela deu crédito naquilo que seu marido havia falado. E por este motivo, o que Deus colocou no coração de Noé para fazer teve êxito. Não é mesmo? Eu acredito que Deus confiou a tarefa a Noé por causa também de sua esposa. Vocês confiam nisso? Amém. A segunda virtude que eu gostaria de falar é o companheirismo. Em Gênesis 6:3. Demorou mais ou menos 100 anos para que Noé concluísse a construção da arca. E o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia relata que Noé construiu a arca em meio a zombarias, pois muitos não criam nele. O livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, ele fala assim, que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor pago do seu trabalho, porque se um cair, o outro se levanta. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Amém, irmãs? Então podemos concluir o que aqui? Que a sua esposa ela estava no mesmo propósito que Noé. A gente fica imaginando quantas pedradas Noé deve ter levado. Creio que muitos o chamavam de louco. Imagina a cena, de velho gagá, né? Esse velho está fazendo, construindo o quê? Imagina, irmã. Quantas vezes Noé sentiu-se cansado, triste, até com vontade de desistir, durante esses mais ou menos 100 anos. Eu creio, irmãs, que quando ele estava ali, nessa situação, a sua mulher estava ali, firme. Para quê? Para confortá-lo e dizer, não pare, continue, pois eu estou contigo nessa peleja. Amém, irmãs? Amém. Por outro lado, eu coloquei aqui a ilustração do livro de Jó. E Jó não teve a mesma sorte que Noé. No momento em que Jó mais precisava do apoio da esposa, o que aconteceu? Quando tinha perdido tudo, os bens, estava naquela, também os filhos, o que ela fez? Isso, pediu para ele, amaldiçoa o teu Deus e por fim, morra.
Então a gente pode imaginar que fé, companheirismo, compreensão estavam bem longe, né, dessa pessoa, do vocabulário dela. E também que se ficasse viúva, não importaria. O que importaria era que, o mais importante é que fosse solucionado a situação dela, né? A importância do companheirismo. A terceira virtude que cobramos a cada dia de nossos maridos é a obediência. Você fica imaginando quantas vezes a mulher de Noé deve ter molhado o travesseiro de tanto chorar. Calada, ela sofria vendo seus vizinhos, familiares zombarem de seu esposo, duvidando de que Deus havia falado com ele a respeito da arca. Eu tenho certeza, irmã, que essa mulher, ela somente orava a Deus, pedindo graça para continuar a ajudar o esposo. Muitas de nós fazemos isso, não fazemos? Sem falar que quando seu marido comunicou sobre a construção da arca, ele disse que somente ela e seus filhos e noras seriam poupados. E seus pais, seus irmãos, seus entes queridos? Você pode imaginar o sentimento desta mulher que pensou que se casando somente iria ter alegrias e que nunca iria ficar longe de seus pais? No entanto, a Bíblia Sagrada nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. Amém, né, irmãs? Creio que Deus tinha para aquela família era algo totalmente diferente do que a sua esposa imaginava. Quem sabe ela pensou que nunca teria problemas para enfrentar, que nunca teria necessidade de tomar uma atitude entre escolher entre ela, né, o esposo, os filhos, os pais, tomar algumas decisões em relação ao casamento. Ela achou que seria tudo mil maravilhas. Mas no livro de Colossenses, Paulo escreve assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém o Senhor. E também em 1 Coríntios 7,10: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Que momento difícil, irmãs. Eu fico imaginando, ficou na minha memória assim, a arca ficou pronta. É chegada a hora de sua esposa entrar na arca com o marido, filhos e noras. A partir daquele momento, não seria mais a mesma coisa para ela. A sua mãe não estaria mais ali para ajudar a sua filha, né, nos afazeres de casa, a criar os filhos. Porém, nunca mais ela teria sua mãe e sua família para protegê-la. Mas, todavia, era preciso crescer. O amado apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim que a tribulação gera paciência. Que a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, é verdade? Obediente a Deus e ao marido, ela entrou na arca deixando para trás um passado que nunca mais voltaria. Na esperança do que, irmãs? De um dia melhor, assim como nós. Após entrarem na arca, a mão do Senhor fecha a porta. Imagine, irmãs, assim.
pois sabia que quando aquela mulher escutasse as águas rugindo e seus parentes e amigos agonizando lá fora, ela iria querer abrir a porta da arca. Pois sabemos que coração de mãe sempre cabe mais um, não é verdade? E principalmente uma mulher benevolente como a esposa de Noé. Mas, irmãs, infelizmente, foram só eles, os 8 pessoas. No entanto, Deus já havia avisado o povo através de Noé. Durante quantos anos? Mais ou menos uns 100 anos. E eles não quiseram escutar, infelizmente. A quarta virtude, irmãs, que cobramos muito de nossos maridos e não colocamos em prática, é o amor. Somente o amor para fazer com que suportemos os gostos e anseios de nosso cônjuge, não é verdade? A sua esposa ficou ali durante 40 dias e 40 noites com seu marido e família, dividindo o mesmo teto e alimentos com os animais, não se importando de que não poderia abrir sequer uma janela para arejar a arca, porque ainda prevalecia o dilúvio lá fora. Todavia foram 150 dias que prevaleceram as águas sobre a terra. Cada uma de nós aqui, a gente gosta das coisas muito limpinhas, não é verdade? Tudo arrumadinho. Imagine aquela mulher tendo que limpar durante 150 dias as sujeiras daqueles animais. Tenho certeza que não foi fácil para ela. Porém, o amor, ele nos fortalece, nos amadurece e nos encoraja para seguirmos em frente. Querida irmã, imagine aquela mulher durante todo esse tempo que teve na arca, tendo que conviver com as suas noras. Eu que tenho um genro, né? Muitas de nós tem noras, né? E imagina. O apóstolo Paulo escreve ao seu fiel amigo Tito em capítulo 2, 3 e 4. Ele escreve assim: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes. Ele falou isso, lembra? A amarem seus maridos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Eu creio que no começo foi muito difícil para ela, pois ela estava numa posição que tinha alguém que ensinava, né? Ela, e aí ela passou por outro lado. Agora ela tem o quê? Que ensinar as outras pessoas, as noras e as outras pessoas. Os primeiros dias eu fico imaginando, deve ter parecido uma eternidade para ela, né? Muitos dias. Só Deus, irmãs, para nos dizer como elas procediam dentro dessa arca. Quem sabe uma queria jogar a outra para fora. Eu acredito que foi por isso que Deus não deixou a chave na mão dela, né? Para não correr o risco. E, às vezes, acontecem certas situações nas nossas vidas que parece que está tudo perdido, que não tem volta, que não tem conserto, que não vamos suportar a prova. Mas acredito, irmãs, que creiam que do nada Deus faz tudo. Amém, irmãs? E que essas situações que batem às nossas portas são para quê? Nos alicerçarmos, nos unir cada vez mais
como foi no caso da família de Noé. Eu tenho absoluta certeza que o tempo que elas passaram, que as pessoas passaram dentro dessa arca, se encarregou de mudar todo o sentimento que uma tinha da outra, da esposa principalmente, né? Da sabedoria que ela adquiriu. E que quando saíram dali, elas estavam todos unidos em o quê? Num só propósito, que foi o propósito de Deus, né? A quinta virtude é a fé e a esperança. Você pode imaginar, pode vivenciar a saída da família de Noé, saindo da arca e pisando em terra firme? Vocês conseguem imaginar? Que alegria deve ter sido? Para quem entrou angustiada, deve ter saído cantando ao Senhor, abraçado as suas noras, esposo e filhos. Mas e agora? Como seria? E seus filhos, seus netos, seus futuros amigos e parentes teriam que passar por mais um dilúvio? Tantas perguntas aquela mulher tinha para fazer a Deus. Todavia, ela jamais, irmã, ela jamais se esqueceu de que Deus havia falado a quem? Ao seu marido. Foi? E faria o quê? Uma nova aliança com eles. Ela teve o quê? Ela teve fé e esperança de um dia melhor. Foi isso? Assim como nós. Amém. Em Gênesis 9:13, Deus responde. E ele fala assim: e Deus, como nunca se esquece de suas promessas, responde àquela mulher, com um belo sinal no céu, um arco maravilhoso que somente Deus poderia dar cores belíssimas, formando então um arco-íris. Vocês já viram um arco-íris? Não é lindo? Respondendo àquela mulher bem-aventurada: filha minha, valeu a pena tudo que você passou, nunca deixei de estar contigo. Quando você chorava, eu secava suas lágrimas. Quando você estava triste, eu alegrava o teu coração. E só uma mulher sábia como tu poderia crer naquilo que você não via, mas naquilo que você acreditava, de um mundo melhor. Amém, irmãs? Eu acredito que você, cada uma de nós aqui, a partir de agora, irá mudar sua maneira de pensar, de agir e de falar. Não é verdade? Quem sabe você pode estar pensando: irmã, não era íntegro, e dava bom testemunho, por isso a sua mulher acreditou nele. No entanto, se eu entrar numa arca com meu esposo, eu tenho certeza que afundaremos juntos, pois será uma arca furada em meio a mentiras e desentendimentos. Então não verei os meus sonhos sendo realizados. Querida irmã, eu posso testemunhar a você, a cada uma de vocês, que vale a pena entrar na arca da tolerância, da obediência, da paciência e amor, tendo esperança que um dia, através de muita oração e determinação, você terá um Noé em sua arca e dirás: valeu a pena. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a entrarmos na arca da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu gostaria de cantar um louvor. As irmãs me ajudam para fechar. Amém?
Eu quero ser, Senhor.